Podemos dar um aplauso a Jesus pela vida da Ivana. Seja bem-vinda, querida. Em nome de Jesus, pode se assentar. Então, bom dia, pode te apresentar. Bom dia, pastor, bom dia, igreja. É um prazer estar aqui na presença de vocês, mas acima de tudo na presença de Jesus, né? Que é o nosso protagonista. Amém, amém. Quanto tempo você está congregando aqui com a gente, Ivana? Já? 7 meses. 7 meses só. 8 meses que eu me converti e 7 meses que eu estou caminhando aqui com vocês. Comecei na célula da Fabiola e daí cheguei até aqui. Talvez tem pessoas aqui que ouvem falar assim, eu me converti, faz 8 meses que eu me converti. Tem muita gente que tem uma compreensão errada de conversão. Elas acham que a pessoa se converte para uma igreja, ou que ela se converte para uma religião, né? E elas não entendem que a conversão, quando um cristão diz que se converteu, ele está dizendo que ele converteu a Deus, porque conversão é meia volta, né? Então, uma conversão é quando alguém volta para Deus. E todo o ser humano precisa voltar para Deus, porque nós nascemos de costas para Ele. Porque o pecado entrou na raça humana. Então, é de costas para Deus. Todo ser humano precisa chegar nesse ponto, porque se não der essa meia volta, essa conversão, que é para Ele, não é para uma igreja, não é uma religião, não é uma instituição religiosa, mas é o Senhor, o dono de todo o universo. Mas vamos lá, deixa a Ivana falar, né? Então, fala um pouco da tua infância, rapidamente, como é que foi a tua infância? A minha infância foi daquele tal lar disfuncional, né? Os meus pais conheciam a palavra na juventude, só que não nos introduziram, não nos levaram, né, para os caminhos do Senhor. E então vivi num lar bem disfuncional, meu pai bebia, tinha muitas brigas, verbais, físicas até, bem feio mesmo o negócio, a primeira infância, né? E eu fui e cresci com esses traumas, né? Na adolescência, eu comecei a frequentar uma igreja, como o pastor falou, né? Frequentar é uma coisa, converter é outra, né? Mas eu tive acesso à palavra na adolescência. A gente se mudou para um bairro onde tinha uma igreja evangélica bem pertinho. Então ali a gente começou, eu e meus irmãos, né? Os 3 mais velhos, somos em 6. E ali a gente começou, o Espírito Santo guiando, é claro, hoje em dia eu tenho esse entendimento, né? Não foi da nossa vontade, mas o Espírito Santo ali guiando. E eu frequentei essa igreja por 4, 5 anos, na adolescência. E essa tua infância, né, atribulada, esse teu lar turbulento e tal, né? A tua mãe era traída pelo teu pai. Sim. E tudo isso, o que isso causou em você depois disso? Aí você foi para esse tempo, né, teve o acesso, né, à palavra, mas não permaneceu. Como você ficou depois disso? No que isso transformou você? Na tal mulher empoderada, né? Aquela do feminismo, né? Da mulher que homem não presta para nada, né? Então, é o que o inimigo tem plantado na mente das mulheres, destruído a identidade das mulheres, né? Então, eu não fui para o homossexualismo, né? Tem mulheres que até vai para o outro caminho, mas eu fiquei uma mulher muito poderosa, era um trator. Onde eu ia, eu passava em cima e eu tinha em mente que até o casamento, né? Casei há pouco tempo, né? 14 anos junto com meu marido, a gente casou há pouco tempo, porque realmente tive essa conversão, esse encontro com Cristo. Mas, então, o homem, para mim, era só para satisfazer as necessidades, né? Fisiológicas e para colocar filho no mundo, porque eu não deixava nenhum homem me mandar, no caso, né? Ter autoridade sobre mim. Eu que sempre tinha autoridade, era sempre a minha palavra. Então, eu me criei pensando assim, eu não vou ser como a minha mãe, que foi uma mulher muito oprimida. Meu pai traía, tinha amante. Então, eu pensava, nossa, se isso é casamento, eu não quero. Não quero estar sujeita abaixo de um homem assim, né, que tem esse domínio sobre a mulher. Então, eu me criei com essa mentalidade, que a minha mãe era fraca,
que os homens não prestam. E daí foi uma bagunça na minha vida, né? Chegou na faculdade, daí piora, não que não é para fazer faculdade, gente, mas muita coisa é colocado na cabeça da gente, entrou a ciência, né? Eu sou da área da saúde, sou fisioterapeuta, então veio toda a ciência comprovando, né? Toda a teoria da evolução, né? Teoria evolucionista, tirando toda a parte do Criador, né? Que é Deus. Daí foi uma desgraça a minha vida. Essa subserviência da tua mãe gerou no teu coração essa distância, como que é? Essa resistência com a figura masculina. Isso. Não é? Sim. E por isso que você começou a viver dessa maneira, empoderada, feminista e tal, né? Isso mesmo. E buscando muitas terapias, as tais terapias holísticas. Então, eu estou com 50 anos, faz 20 anos que eu estou, mais de 20 anos que eu estou nesse mundo de terapias holísticas, né, de constelação familiar, de florais, que são terapias... Pois é, isso tudo te levou aí para esse lado. Para esse lado místico. Começou a buscar, como se diz aqui, a iluminação. A tal da iluminação, yoga. Comecei com yoga na faculdade, cantar mantras, frequentar centro de yoga, né? Então a pessoa pensa, yoga, Ivana, você está fanática, né? É ali, o Senhor me mostrou, né? Eu fui pedindo, o Senhor me mostra, como é que eu me afundei tanto? E realmente foi na faculdade, com yoga, porque eu frequentava centros de yoga, onde tem altar. Onde tem mantras em sânscrito, que a gente nem traduz para o português. A gente nem sabe o que a gente está invocando. Então, eu meditava 2, 3 vezes ao dia. Meu marido está aqui, ele testemunha disso. Ele não aguentava mais isso, porque eu estava em busca da tal iluminação. Jesus é o caminho, Jesus é a luz. Mas né? Você não estava procurando, mas estava nas fontes erradas. Erradas. Né? Para o humanismo, né? Para a criatura se iluminar. Não é a criatura, é a luz de Jesus que reflete na gente. Então, quando eu me converti em março, né? Nesse ano, eu entendi, o Evangelho se revelou, né? Bem como a palavra diz. Só voltando um pouquinho antes de chegar na cereja do bolo, né? Ela botou aqui, né? Frequentei e estudei filosofia. Só, eu pensei, tu vai lembrar dessa lista toda? Olha só. Estudei doutrinas e filosofias, kardecismo, budismo, Nova Acrópole, nem sabia que tinha essas coisas. Física quântica, isso sim, né? Centros de yogas, terapias holísticas, nas variadas de o quê? Não sei o que é isso, Ho'oponopono. Ho'oponopono. Que é uma oração de perdão. Meu Deus do céu, olha até isso. Constelação familiar, curso de autoconhecimento, a maioria tem ocultismo, ayahuasca. Ayahuasca, que é o santo daime, o chá, né? Olha, as medicinas da floresta, a deuses indianos e egípcios, idolatria, tinha vários altares desses deuses na minha casa, na minha empresa. Sim. Tudo isso buscando a tal iluminação. Tal iluminação, e me afundando cada vez mais. Vivia doente. Com toda a sinceridade do teu coração, né? Com toda a sinceridade, só que indo na fonte errada. Na fonte errada, né? E como é que isso começou a mudar? O que isso provocou na tua vida, que trouxe um descontentamento, uma insatisfação e que te fez refletir sobre isso? Fala um pouco sobre Várias coisas, né? Porque eu tenho uma empresa muito saudável, né? Que a gente paga todos os impostos, né? Não faz nada no câmbio negro. Então, eu comecei, ano passado, a perguntar, né? Tive um motim na minha empresa, 3 pessoas me passaram uma rasteira, levaram cerca de 30 clientes. Eu pensei, meu Deus, como é que pode isso? Eu e meu marido, nós somos pessoas tão honestas, pagamos os nossos impostos, ele é meu sócio, ele tem uma empresa lá também. O que está acontecendo? Eu comecei a pedir para Deus, me mostra. Né? Foi final do ano passado. Me mostra, Deus, o que eu estou fazendo errado, que eu não estou enxergando, né? Porque vivia doente, né? E eu sou uma pessoa que sempre cuidei da minha saúde. Pois é, doença, esofagite, grau 3, dispepsias gástricas. Vivia mal do estômago. Disbiose intestinal, não sei se você sabe o que é isso. Que é aquele problema de lactose, de glúten, sabe? Tudo que comia fazia mal, psoríase. Psoríase é uma doença autoimune de pele, eu tinha nos cotovelos.
Vivia mordendo as bochechas de tensão e estresse? Vivia mordendo as bochechas. Uau. E era iluminada, né? A dona Ivana iluminada. Que mais aqui? Aí o motim que você falou que aconteceu na empresa. Então, e tudo coisa ruim, procurando coisa boa, procurando fazer o melhor, andando corretamente, mas tudo dava o contrário. Fazendo voluntariado, fazia, né, no Centro Espírita, lá no Kardecista, né, o qual eu frequentei, estudei. E como eu gosto de estudar, eu mergulhei profundo mesmo. Estudava e fazia cursos, coisa e tal, né? Mas nada disso resolveu. E eu tinha uma frustração muito grande com a minha mãe, porque eu achava ela fraca. Por que ela se submeteu a isso? E, ao mesmo tempo, eu me sentia culpada. Eu não posso sentir isso pela minha mãe. Né? Sentir raiva por ela ter aceitado um casamento assim, opressor. E nessas terapias eu buscava isso também, essa cura dessa raiva que eu tinha da minha mãe. É uma ferida, isso não está certo, né? Uma ferida na tua alma, isso, né? E quem curou essa ferida foi Jesus. Já falei a cereja do bolo, né? Desculpa. Não. E o que aconteceu, então, no início de 2024? Então, daí, esse ano eu completei 50 anos e, como sempre fui muito disciplinada, eu comecei a acumular gordura localizada, abdômen, colesterol alto, glicemia, e eu sei que tudo isso é hormonal, né? Como sou da área da saúde. E veio um médico no meu Instagram, que eu sigo, né, de medicina integrativa, ele começou a falar do jejum. Né, o Dr. Baracate, muitas pessoas devem conhecer. Então, ele falou assim, uma coisa que me chamou muita atenção. Gente, o jejum ele não é bom só para a mente e para o corpo. O jejum é bom para o espírito. E, inclusive, ele cita o Luciano Subirá. O livro do Luciano Subirá. Ele diz, tem um autor, e eu adquiri esse livro, e me chamou muita atenção. Daí eu comecei a receber mensagens. Né, veio o carnaval, veio uma mensagem, que tal, dona Ivana? Bem dessa forma mesmo, tá? Uma mensagem, não ouvi vozes, mas mensagens na tela mental, né? Que tal se desafiar, ficar esse carnaval zero glúten, zero álcool, zero lactose? Eu bebia muito álcool, muito. Vinho, espumante, era bem passado. Meu marido sempre tinha que estar me controlando, né? Graças a Deus estou liberta. E daí fiz. Os 4 dias a gente foi ainda lá para o Rosa, né, que é o fervo do ocultismo, a Praia do Rosa, né? Yoga para tudo quanto é lado, imagem para tudo. E eu fiquei. E daí quando eu voltei, nossa, 2 quilos a menos. Fiquei zero álcool, zero glúten. Uau, que coisa boa. Daí veio logo Quaresma, que se fala ali na Igreja Católica, né? Veio outra mensagem. Que tal se desafiar nessa Quaresma, dona Ivana? Fazer um jejum espiritual. Eu sempre gostei de desafios, né? Sempre fui a mulher empoderada. Vamos lá. E assim começou a minha jornada. Eu iniciei os 40 dias de jejum, que daí eu entendi que não era jejum intermitente, né? Para a saúde, era um jejum espiritual. E não tinha nem Bíblia. Encontrei uma Bíblia do Jason lá numa gaveta. Daí, porque veio a mensagem, tá, como é que se faz mais uma isso? Mensagem na tela mental. Mais uma. Já peguei, viu? Sério, incrível, né? Deus é misericordioso, né? Lê a Bíblia. Dona Ivana, jejum espiritual tem que ler a Bíblia e orar. Tá bom. Eu abri a Bíblia e começo por onde? Pelos evangelhos. Foi incrível, assim, daí eu comecei. Jesus, nossa, para a honra e glória do Senhor, ali começou. Ali o Espírito Santo entrou de uma maneira que, como o pastor Edson diz, a revelação do Evangelho. Na mesma semana caiu as máscaras e foi entrando, e eu fui entendendo quem era Jesus, porque para mim, né, em toda a minha idolatria, Jesus era só mais um mestre. Né? Ele é o mestre. Sim. Ele é o mestre. Isso. Né? Ele é o Salvador. E fui entendendo. E daí veio outras coisas que, né, no mundão a gente fala que é o acaso, ou que é a força do universo. Uma pastora falando ali de cura e libertação, e eu, ouvindo ela, não seguia ninguém dessa vibe de religião, só do ocultismo que eu seguia mesmo, né? E daí estava uma parte onde ela dizia que da idolatria. Eu já estava no jejum, já estava na oração, lendo. Daí, idolatria, sim, Ivana, você é uma idólatra. Outra mensagem na tela mental, né?
nossa ali, e ela começou a fazer uma oração, que ela faz online ali, né? Também. E na mesma hora eu tive que ir no banheiro e vomitar. Foi ali que... Ali que começou, e daí começou a mostrar todos os altares que eu tinha dentro da minha casa, na minha empresa, e eu comecei a fazer uma limpa, tirar tudo aquilo. Foram mais de 3 sacos de 50 litros de livro de ocultismo, de imagens, de... Amuletos. Tinha até um Jesus lá, mas era desse tamanho assim. Olha só. E uma imagem que não nos responde, né, como diz a palavra, né? Então foi tremendo, foi incrível. Como o pastor acabou de falar, é um privilégio ser escolhido, né? Ouvir essa voz, abrir essa porta. E isso tudo foi acontecendo nessa relação tua com Deus. Até então não tinha alguém específico não tinha, te ajudando nessa caminhada. Foi algo bem entre você e Deus mesmo. Olha como Deus faz, né? Né? É impressionante. Quando Ele quer fazer, Ele faz mesmo. Na verdade, Deus quer sempre, né? Ele está sempre falando. O problema é que as pessoas não dão ouvidos, né? No caso, o que aconteceu, né? Ela começou a dar respostas. Foi dando respostas e Deus foi fazendo, né? Não é nada complicado, nada complicado. A gente é que precisa dar resposta para Deus, né? E depois que entrou, então, eu sou uma idólatra, e você se arrependeu e abandonou a idolatria, jogou tudo fora, aí você teve um contato com alguém. Então, conta essa parte. E o que aconteceu depois como resultado disso na tua vida, na tua empresa, no teu casamento, essas coisas tudo. Nossa, olha, tem tempo? Vamos ficar aqui uns 3 dias. Não é para falar assim tudo. Sim, a Mariel, uma querida amiga que frequenta aqui, ela me convidou para ir na célula da Fabiola. E daí comecei a ir, né? Até tinha ido num culto numa outra igreja e deixei o contato lá, mas eles não entraram em contato, né? Um mês depois, eu já estava frequentando aqui. Eu fui acho que uns 30 dias, mais ou menos, na célula da Fabiola, e eu pedindo para o Senhor, me mostra onde é o meu lugar. E eu pedi uma prova. Eu disse, se tiver isso, Senhor, nesse local, é essa resposta que tu estás me dando, né? E daí um dia a Fabiola me deixando em casa, ela perguntou, Ivana, tal, como é que está isso? E daí era a resposta do Senhor. Daí ela já tinha me convidado para vir no culto, eu estava ainda meio resistente, né? Daí, chegando em casa, eu mandei mensagem para ela, disse, Fabiola, o Senhor já me mostrou já onde é que é o meu lugar. E daí veio outra mensagem. Ivana, quem é que te convidou para estar nessa célula? Que célula, né? Então, as respostas já estavam ali. E a gente não vê. E Deus é tão bom que Ele desenha ainda para a gente, né? Ai, Senhor amado. Não bastou Ele mandar o Filho encarnado para a gente, né? Meu Deus, somos tão ignorantes. Nossa, a nossa pequenez, né? Aí o Jason veio também, né? Nossa, mas vocês não estavam casados, né? E o que aconteceu depois disso? Né? Essas mudanças todas, tudo isso na tua houve uma mudança de mentalidade, né? E isso atingiu também o Jason. Muito. Que não era o teu marido ainda, mas, né? E o que aconteceu então para vocês se casarem? O que aconteceu depois disso, né? Sim, daí o Jason e eu somos os tais improváveis, né? Porque o Jason odiava qualquer líder religioso, pastor, padre, porque alguns caíram, né? Então bota todo mundo no mesmo saco, né? Então não, tudo bem, sempre me deixou livre para fazer as coisas, né? E foi um milagre, porque na primeira vez que eu convidei, com um jeitinho, né, indo na célula, a Fabiola ali orientando, vai com calma, Ivana, assim, sabe? Muito importante essa coisa da célula, né? Como um irmão ajuda o outro, né, na caminhada, porque a gente fica meio fanático. O amor de Jesus entra assim que você quer pegar um megafone e sair na rua, né? Eu falo de Jesus todo dia, no meu trabalho, no mercado, na academia, no salão de beleza. Então, só que às vezes a gente tem que ter essa prudência, essa sabedoria, né? E esse convívio em célula é muito legal, muito bacana. Então, foi um milagre, né? Melhorou tudo, empresa, minhas doenças aradas que eu tinha, não tenho mais nada, remédio arada que eu tomava, né? E a cura com a minha mãe também, que constelação familiar, essa coisa arada, nada disso adiantou, tá? Gastei um dinheirão, gente, que eu acho que dava para comprar um carro zero. Sem exagero, tá?
E só Jesus mesmo. E na primeira, e o Jason vendo essa minha mudança com Cristo. Então não tem Porque como antes ele via toda essa tua busca e não via mudança. Não via mudança. Depois né? ele começou a ver que alguma Nossa, coisa... foi incrível, porque na primeira ele aceitou e nunca mais parou de vir. Ele que dizia, amanhã tem culto, amanhã, né? E daí o casamento, daí eu disse, Jason, eu quero casar. Ele, ué, mas por que isso nunca foi importante para você? Porque eu era aquela mulher empoderada, né? Então, se não der certo, separa cada um para o seu lado, né? Eu disse, Jason, o que eu estou entendendo é que depois que a gente aceita Jesus, para Deus, o mais importante também é o casamento, né? Então, e sempre com aquela mansidão, aquele jeitinho, né? Sem aquela mulher empoderada, quero casar, né? Ele aceitou na hora, assim, foi incrível, né? Porque ele viu a mudança mesmo. Tanto é que o meu apelido era Estragadinha. Tu é estragadinha, né? Tanta coisa que eu tinha. Aí mudou o casamento, mudou o financeiro, mudou a empresa, mudou... Compraram casa, até isso, né? Isso, até isso, gente. Em menos de 6 meses... Jesus me salvou. Casei com 49 anos, uma noivinha de quase 50 anos. Casei, compramos a casa própria, porque a gente tinha colocado um apartamento lá no meu negócio e a gente ainda não tinha reavido esse dinheiro aí, né? E eu estava sem esperança. É isso que o diabo tira, a nossa esperança. Porque as outras filosofias trazem, não, isso é um karma, você está pagando coisa do passado. Isso não é, gente, vida de miséria não é para os filhos de Deus. Né? Então, é tanta coisa, gente, que é o mover de Deus na minha família, na minha mãe, na minha irmã, no meu pai, que está lá em Dublin, evangelizando o meu irmão lá, ajudando a cuidar dos gêmeos que nasceu, sabe? E a gente se fala todo dia, até lá, em Dublin, lá na Irlanda, o Senhor está operando, através de oração, jejum. É incrível. Mas você falou uma frase aí que hoje o diabo embrulha como é que é? Uma mentira? Comprimido da verdade. O comprimido então fala aí. Eu ouvi uma expressão muito forte, que o diabo, ele pega o comprimido da mentira, ele enrola no miolo do pão da verdade. E a gente vai engolindo, a gente vai comendo, achando que aquilo é verdade. E se envenenando, nos matando, né? Nos levando para a morte espiritual. Ele é muito astuto, ele é inteligente. Por isso que está escrito vigiai. Vigiai, né? Vigiai e orai. Olha, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Amém. Podemos dar um aplauso bem forte. Glória a Deus.